Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é pra levar você de volta para o caminho que Deus quer que você esteja, para o propósito que o Senhor quer que você cumpra para Ele. Não fuja mais do que o Senhor tem para você, porque é muito melhor do que o que você escolheu agora. É muito melhor. Então, volte para o propósito, porque Deus, Ele avisa, mas Ele pode te fazer, criar uma situação para você cumprir o propósito dele. E eu quero lembrar aqui de Jonas. Hoje tem uma luz aqui da janela, mas ignorem. O que importa é que a palavra de Deus, né? Quero lembrar de Jonas, que Deus ele deu uma palavra a Jonas, né? Deus falou para Jonas: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha só o que Jonas fez. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele achou que Deus não ia achar ele, né? Ele pensou, não, vou fugir e não vai dar em nada. E ele fugiu, né? Para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha só, ele pensou que poderia fugir da presença do Senhor. É o que a gente faz às vezes, né? Às vezes a gente acha, não, Deus mandou fazer algo, mas eu vou por esse outro caminho. Então, não tem nem como eu fazer isso e seguir nesse caminho. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha só, gente. Deus viu que Jonas estava fugindo. Jonas, pensando que poderia fugir do propósito que Deus determinou, mandou ele fazer. E Deus levantou uma tempestade. Essa tempestade aí na tua vida, você já parou para pensar o que pode ser? Deus já pediu para você fazer algo. Deus já pediu para você congregar numa igreja, porque desigrejado não está na Bíblia, né? A palavra de Deus, pelo contrário, pede pra gente congregar. E lembrando que quando você vai congregar, são pessoas falhas, né, pecadoras, falhas, todos ali. Então a gente tem que olhar para Jesus e não para as pessoas. Você acha que essa tempestade é por acaso? Que essa tempestade que você tá passando é por acaso? É algo que Deus já te pediu para fazer, para perdoar uma pessoa, né? Porque às vezes a nossa vida só vai para frente quando a gente perdoa, quando a gente deixa essa bagagem para trás. Então aqui o Senhor, Jonas, achando que poderia fugir da presença de Deus. Não, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle da tempestade, Deus tem o controle do mar, Deus tem o controle da vida dele. Então, um resumo, né? Lançaram Jonas no mar, né? Para que a tempestade não destruísse o barco e todos morressem. E ali Deus levou um peixe, um grande peixe, né? Para engolir Jonas, né? Então, Jonas ali, né, naquela angústia, né, pronto, é o meu fim. Então, Jonas orou a Deus. Jonas falou. Então, Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Quando ele viu que não tinha jeito, que tinha que ir. Quando ele viu que ia morrer, né, que achava que ia morrer. Ele orou, né? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Eu não vou continuar, que é grande, mas se você puder ler o livro dele, é bem pequenininho, o livro de Jonas, são 4 capítulos. Mas Jonas, Deus levou ele para uma situação que o celular da memória cheia, mas eu voltei aqui. Então, Deus, ele levou Jonas a uma situação onde ele só tinha uma saída, cumprir o propósito de Deus. E mesma coisa é a gente, né? Principalmente quem é escolhido.
Deus já determinou algo para a sua vida, né? Você já foi criado para algo. Então, você não tem como para onde fugir, né? Às vezes, você tá encurralado com algumas situações, mas porque você só tem essa saída, que é cumprir o propósito de Deus. E você tem que achar. E achar é olhar para Jesus, né? Ler a palavra dele e buscar nele. Qual é o próximo passo que você tem que dar. Então, faça isso. Não fuja mais do que Deus tem para você. Eu sei que às vezes dá medo, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Temor, nós tememos. Principalmente porque nós vemos e sabemos que não somos capazes, mas Ele nos capacita, é Ele quem te capacita, Ele quem vai botar as palavras na tua boca, Ele quem vai te dar força, é Ele, é Jesus. Mas, então, busque fazer a vontade de Deus, busque, porque essa tempestade possa ser isso, porque você está longe da vontade de Deus, você está fugindo da presença de Deus, você está longe da presença de Deus por medo, não sei o que é, por medo, e nunca é tarde, né? A gente vê aqui que não é tarde, porque Jonas, ele fala na oração, né, que ele estava, né, ele desceu aos fundamentos dos montes, ele estava já ali, creio que quase morrendo, né? Olha só, aqui no versículo 7, né, capítulo 2, versículo 7, ele fala: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Então faça essa oração, peça ao Senhor que te ajude, que te diga ao Senhor que você quer fazer a vontade dele, peça que ele capacite, lhe dê forças, né? Então, aqui, e depois a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então, levante-se. Levante-se e vá cumprir o que o Senhor já mandou você fazer, que o Senhor já determinou. Não tenha medo, seja forte e corajoso, porque o Senhor está com você. Então, que Deus te abençoe.